O reino de Israel está dividido, o reino do sul, reino do norte, reino de Judá é o reino do sul. Judá é o reino de onde vem Davi, o grande rei de Israel. Ele é de Judá. Jesus é da raiz de Davi, ele é de Judá. O reino de Judá tem duas tribos só, Judá e Benjamim. A capital é Jerusalém. O rei que está reinando nesse tempo é o rei Uzias. Vocês se lembram do chamado de Deus a Isaías, no capítulo 6 de Isaías. A preocupação de Isaías naquele tempo, do seu chamado, era quem vai sentar no trono e substituir Uzias, um grande rei de Israel. Então o contexto é, Uzias, ele entra para reinar Israel com 16 anos, reina 52 anos. E tem um reino muito próspero. As fronteiras de Israel são estabelecidas, inimigos de Israel são derrotados, rota comercial de Israel é estabelecida com grande resultado, com grande recurso. As colheitas de Israel são fartas, até os desertos estão produzindo. Ele mandou cavar cisternas, ele mandou criar sistemas de irrigação, e o lugar árido se tornou em lugar produtivo. Diz o texto bíblico em Isaías 26, que Uzias era amigo da agricultura. Versículo 10. Ele foi um rei que reinou e viveu a prosperidade, porque segundo o versículo 4, ele fez o que é reto perante o Senhor, obedeceu às leis, os mandamentos de Deus. Segundo o versículo 5, ele propôs no coração buscar o Senhor. Há um trabalho, há uma dedicação, há um empenho, há um zelo pelo povo, pela nação. Há um arregaçar de mangas, mas não fora do querer de Deus, e não sem as bênçãos de Deus. Então ele obedece, ele faz o que é reto, e ele busca o Senhor, ele pede das bênçãos de Deus, da direção de Deus, do cuidado de Deus, para o seu reinado e para a vida do seu povo. Esse homem vai ter um grande exército. Verso 13, eu vou ler, quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Agora eu quero que vocês observem o versículo 15. Quem tiver com a Bíblia aí, observa o versículo 15, para vocês perceberem a grandeza do rei Uzias no seu tempo. Como esse homem foi grande, como o seu nome prosperou, como a nação foi reconhecida. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, destinadas para lançarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então o reinado é o reinado de Uzias, um grande rei, que buscou o Senhor. Mas a partir, irmãos, do verso 16, as coisas mudam no trato de Uzias com Deus, com as coisas de Deus. E nós vamos meditar hoje, vocês vão ver, não é naquilo que Uzias fez, não era no grande nome que ele se tornou, nas grandes obras que ele realizou, no grande rei que ele foi, em como correu a sua fama de bom rei, de bom administrador, mas de homens que no devido tempo e no momento do tempo, apesar de ser Uzias quem foi, de ter ele a grandeza que teve, tiveram que resistir ao próprio Deus e corrigi-lo e exortá-lo de um erro que ele cometeu. Então esse texto está aqui para você poder acompanhar, 16 em diante, tá bom? 16 a 20. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus,
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua, da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra se lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Que Deus acrescente graça, irmãos, ao nosso coração, para a reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Nossa reflexão é dentro deste tema: homens da maior firmeza. Poderiam ser pessoas da maior firmeza, homens ou mulheres, crianças, jovens e adolescentes. O que o nosso país necessita é homens da maior firmeza. O que a nossa igreja precisa é de servos, servas, homens, mulheres da maior firmeza. E nós vamos, por isso, refletir nesse tema, como nos colocando diante de Deus, para que, quem sabe, possamos ter essa firmeza e alcançar as bênçãos decorrentes da firmeza da nossa alma, ou da nossa fé, em favor da vida, em favor dos que às vezes são esquecidos às margens da sociedade, em favor do país, em favor da nossa casa, em favor do reino de Deus, porque sempre vai existir desafios, sempre vai se exigir toda firmeza para educar o filho, para galgar degraus na vida profissional, para viver a graça do Evangelho como se precisa viver, para sustentar a fé diante das ameaças que às vezes surgem. Sem firmeza, irmãos, ninguém suporta a provocação, ou a provação, ou a tentação. O que estes homens demonstram é a sua firmeza no zelo para com a santidade, no cumprimento dos seus ofícios, confiados pelo próprio Deus. Eles não estão diante de qualquer pessoa, então eles não podem ser qualquer pessoa. Eles não podem agir como qualquer um. Eles têm que agir com toda firmeza, como pessoas especiais. Eles estão diante de alguém que é grande, eles têm que agir com grandeza. E eles estão agindo em nome do zelo pelo templo, pelas coisas de Deus, pelas coisas da fé, pelo propósito da adoração sincera, da adoração eficaz. Eles estão sendo zelosos no cumprimento dos seus deveres, das suas funções, dos seus papéis, porque Deus confiou a eles papéis para desenvolver. Mas todo mundo passa por provocação nas suas tarefas, passa por provação no cumprimento das tarefas, e todo mundo está sujeito à tentação do inimigo, do diabo, para tentar nos impedir, para tentar nos levar à queda diante daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, irmãos, algumas coisas que eu listei, que é importante e que vai exigir de você firmeza. Sem firmeza, irmãos, ninguém suporta certos lugares. Há lugares onde Deus nos manda, nos envia, que só com muita firmeza, para sermos lá aquilo que nós precisamos ser, para dizer lá o que nós precisamos dizer, para fazer lá o que nós temos que fazer. Só com muita firmeza nós suportamos alguns acontecimentos. Surgem algumas coisas na nossa vida que nós não planejamos.
Surgiu algumas circunstâncias na nossa vida que nós não queríamos passar, não queríamos viver. Se pudéssemos escolher, não vivíamos, fugíamos. Mas há circunstâncias que são para nós. Só com muita firmeza você vai poder suportar alguns acontecimentos, viver algumas circunstâncias. Só com muita firmeza você consegue enfrentar, suportar o vazio, a solidão, a saudade. Se sentir só, se sentir abandonado, não ter por perto aquele que você gostaria de ter por perto, não poder contar com aquela com quem você gostaria de poder contar. Não ter ao seu lado os amigos que um dia te fortaleceram. E que hoje, em razão das circunstâncias, não podem estar junto de você. Só mesmo com muita firmeza para suportar o vazio, a solidão, a saudade, a indiferença. Não tem uma pessoa que em determinado momento da vida não tenha que enfrentar a indiferença. Aqueles que acham que elas não são ninguém ou que a sua participação não importa. De que o que elas têm que falar, eu não preciso nem ouvir. São indiferentes. A sua presença, a sua palavra, o seu envolvimento. É preciso ter firmeza para suportar o desamor. Às vezes nós amamos. Às vezes nós nos sacrificamos por amor. Às vezes e muitas vezes nós nos doamos por amor. Nós nos engajamos em algumas obras e algumas ações e tarefas em razão de amar. Mas nós nos deparamos com o desamor. Não há resposta. Não há reconhecimento. Não há quem nos ame. Não há quem nos reconheça. Por isso que o amor de Deus é o amor incondicional. Porque Deus, Ele nos amou diante do nosso desamor. Enquanto nós voltávamos as costas, enquanto nós desobedecíamos. É preciso firmeza na vida para suportar o ódio. Quando alguém se levanta e diz, eu sou seu inimigo. Eu vou fazer o que eu puder, o que eu tiver que fazer para te destruir. Para destruir o seu casamento, para destruir sua vida profissional. Eu vou te prejudicar de todas as formas, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Eu te odeio. Eu vou trabalhar o que eu puder fazer para ver o seu mal. Para ver a sua destruição. É preciso ter firmeza. Ser homens, mulheres de toda firmeza para suportar o ódio. O imprevisto, o revés, a ruína. Aquela situação que você não esperava, mas que de repente surgiu, que não é boa. Aquela tempestade que vem e que vem varrendo. Aquela ação natural, né? Que veio agora e que inundou a cidade, que matou vidas e que prejudicou muito o andamento econômico de um país, como aconteceu nos Estados Unidos essa semana. É imprevisto, por mais bem preparados que eles estejam. Mesmo que essas coisas aconteçam de vez em quando em algumas regiões por lá. Jamais se espera que os danos, os prejuízos, do tamanho que teve, e que pode ter ainda. É preciso ter firmeza para suportar o imprevisto. É preciso ter firmeza quando tudo está na calmaria, tudo caminha bem, tudo vai do jeito que você planejou, você está tranquilo, ela está tranquila, que beleza, que bom, e de repente as coisas dão uma guinada, dão um revés. O que estava no controle, sai do controle. O que caminhava em paz, agora é aflição. O que tinha saída, agora não tem saída. Para aquela região, para aquela família, para aquele país que estava agora em harmonia, agora está em desarranjo, em desencontro. Para o seu casamento, para o seu entendimento, para o seu relacionamento com o cônjuge, com o filho, com o irmão, com a irmã. Onde tudo parecia muito bem, mas de repente, sentimentos vieram à tona, ações diferentes foram tomadas, e aí a coisa tomou um revés, inverteu, agora é confusão, é intriga, é desentendimento. É preciso firmeza para suportar os estragos, as ruínas, o ver vazar pelos dedos, o seu trabalho, o seu esforço, o seu empenho, aquilo que você construiu com muito tempo, num piscar de olhos, vai embora. É preciso, irmãos, firmeza para suportar a tristeza, o estresse, a depressão, senão você morre, senão essas coisas te vencem. Há um tratamento,
há um tempo de fortalecimento do físico, um fortalecimento do psicológico, um fortalecimento emocional. A tudo isso é necessário. Cuidados têm que ser buscados, mas há um momento em que vai ser exigido de você a firmeza. Há um exemplo bíblico para nós, do profeta, que ficou depressivo, que entrou na caverna, que foi alimentado por Deus. Deus até providenciou um alimento de forma extraordinária, os corvos levavam os pães, um alimento natural que Deus já tinha produzido na caverna, uma nascente de água. Ele mandou ele comer, ele mandou ele dormir, ele descansou, mas houve um tempo que ele falou: agora você tem que ter firmeza, vem para fora da caverna, olha a cidade, olha quantas pessoas tem lá, olha uma obra que você tem que realizar lá. Eu preservei lá mais joelhos como o seu, que não se dobraram ainda, e você tem algo para fazer. Seja firme, retoma as suas atitudes, a sua vida, os seus compromissos. É preciso ter firmeza, senão a tristeza, a depressão, o estresse mata a gente, mata os nossos sonhos, mata as nossas expectativas, elimina a nossa esperança. É preciso ter firmeza para suportar a crise da adolescência, não é verdade? Um momento difícil para os pais, um momento difícil também para os adolescentes, as adolescentes, uma mudança de vida, uma mudança de proposta, algo tudo de novo, muito desafio, muita coisa na cabeça, muita coisa para se fazer, muita decisão importante para passar. Eu fico estressado, eu choro. Não é verdade? A crise da adolescência é um negócio difícil para os pais e para os filhos. Você tem que ser forte, tem que ter firmeza, maturidade, buscar maturidade, para enfrentar, para não sucumbir, para não desistir de tudo, para não jogar a toalha no momento em que o mundo se escancara com oportunidades na sua frente. Não desista não, seja firme, na meia-idade também. O que eu conquistei, o que eu não conquistei, até onde eu já cheguei, tudo aquilo que eu planejei não aconteceu, será que está valendo a pena? Aonde eu vou chegar? O que eu posso fazer ainda, o que eu não posso fazer mais, o que já passou para mim, as minhas frustrações, as minhas decepções, as minhas desilusões, os meus fracassos e as minhas conquistas. A meia-idade às vezes traz uma crise para a gente, onde a gente começa a pensar se está valendo a pena mesmo, se eu estou alcançando o resultado mesmo, se eu estou chegando onde eu pretendo chegar, onde eu quis chegar, ou se eu tenho ainda condição de chegar lá. Porque as circunstâncias não são mais as mesmas, as oportunidades também não é. Você agora já não pode errar tanto mais, você não tem tanta chance de errar. Errar agora pode ser crucial. E a crise da terceira idade, faltou um azinho ali no terceira idade. Irmãos, as limitações físicas que vêm com a idade. Nós somos uma igreja em que nós temos muitos idosos, nós sabemos o que é isso. Os cuidados que os idosos precisam. O apoio, o carinho, a compreensão. A mão precisa se estender. Porque a limitação veio, e ele sempre fez tudo. E ele sempre resolveu tudo, e ela sempre deu conta de todas as tarefas. E ela sempre cuidou de todo mundo. Mas agora não dá mais. Não dá para ser o que era na juventude, não dá para ser o que era na meia-idade. Os anos trazem as suas limitações. O tempo desgasta a gente. E tira da gente a possibilidade, algumas possibilidades. Nós temos que chegar na terceira idade com uma certa compreensão. E temos que ter firmeza para suportar as crises que a meia-idade produz. Na nossa família, na nossa vida. Aquilo que a terceira idade exige de mim. Para levar o carinho agora, para levar o cuidado. Porque eu sempre aprendi a receber cuidado, a receber carinho. Daqueles que agora precisam do meu carinho, da minha ajuda, do meu socorro. É sempre eles que fizeram. Agora eles precisam que nós façamos por eles. Isso traz muitos problemas. Isso é um desafio para nós. Algumas ações novas nós vamos ter que trazer para dentro da nossa vida que não tinha. Alguns gastos, quem sabe. E alguns desgastos. O gastar da vida. O sacrifício. Que precisa ser feito agora, por mim e por você. Para levar alento, para levar cuidado, para levar carinho. Para oferecer o que precisa ser oferecido.
É preciso ter firmeza. Quem não tiver firmeza, abandona. Quem não tiver firmeza, desiste. Desiste do adolescente, desiste do idoso. Desiste do pai, desiste da mãe, desiste do tio, desiste do avô. Desiste da vida. Então, irmãos, estes homens são mencionados lá, homens da maior firmeza. Porque era preciso ser assim, senão eles iam sucumbir diante de um rei, diante de um grande homem, diante de um poder político. Mas eles sabiam que diante de Deus, pela responsabilidade que receberam de Deus, eles não podiam ser assim, eles tinham que ser firmes, tinham que resistir ao grande rei Uzias, aquele que tinha um nome aclamado. Por isso que o rei entra aqui no templo, porque ele fala assim, quem pode impedir o agir de um rei próspero como eu? Quem será em Israel que vai ter a firmeza, a coragem o bastante para me deter? Eu vou fazer no templo o que eu quero, do jeito que eu quero, simplesmente porque eu sou rei. Então nós vemos a firmeza de 80 homens que se colocam diante do rei para dizer, aqui não é de qualquer jeito, é do jeito que Deus quer, é como Deus informou, não é para você essa obra, essa função, é para nós. Você faz o seu governo, nós fazemos o nosso trabalho de santificação, de cuidado, de zelo com as coisas de Deus, com as coisas do templo, com o culto, com a adoração, e enfrentaram o rei. E o rei poderia apenas chamar o seu grandioso exército, né? Podia dar ordem lá ao seu comandante de exército, tragam o exército aqui, vamos botar esses sacerdotes todos para correr. 80? Tem muitos mais soldados, com espadas, com lanças, com fundas, com máquinas de atirar grandes pedras, catapultas. Estes homens jamais vão me resistir. Por isso que ele endurece o jogo. Ele não entrega os pontos, não. Ele endurece o jogo, ele se enfurece. E pode ser que ele tenha dito, embora a Bíblia não mencione, quem vocês pensam que são. Mas são homens que pela atitude foram considerados de grande firmeza. É preciso que você seja firme para vencer a dor, a doença ou a morte. Para vencer a provocação, a provação ou a tentação. Precisa dar um espaço para mim? A falta, está junto lá. A falta de firmeza é o que nos faz desistir, irmãos. É a falta de firmeza que nos faz desistir. Aqueles homens poderiam pensar assim, eu enfrentar o rei, para quê? Ele é muito mais forte que eu. Quantas ações esse homem já fez em obediência a Deus? O que tem ele fazer uma agora, tomar uma, que seja desobediente? Quantas ações administrativas esse homem fez para fortalecer a Israel, para abençoar a minha casa, para abençoar as minhas despensas, para abençoar os celeiros de Israel, para tornar próspero o nome de Deus, servindo o Senhor e ouvindo o Senhor, e obedecendo o Senhor nos seus mandamentos. As nações da terra estão maravilhadas, estão dizendo que há um Deus em Israel, porque o rei Uzias tem feito prosperar a nação. Eles poderiam desistir de enfrentar. Eles poderiam dar as suas justificativas. Eles poderiam trazer as suas explicações. Se alguém viesse lhe cobrar por parte do povo, por parte da nação, ele diria, mas quem somos nós diante do rei? É a falta de firmeza que explica o abandono da fé, do entusiasmo, da esperança. Muitas pessoas já deixaram a fé em Cristo, porque não foram firmes o bastante diante das tentações e provações da vida. E quando a sua fé foi provada, e quando o diabo os tentou, eles abandonaram o Senhor, eles negaram a sua fé. Faltou firmeza. Perderam o entusiasmo. Entraram para o reino de Deus com todo o amor no coração e na alma, com toda a convicção de que cabe ao discípulo negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso envolve sacrifícios, isso envolve deixar pai e mãe por amor de mim, porque aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E aquele que não me representa bem, e não honra o meu nome, e se esquece de mim, e nega a sua fé diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai.
E eles entram então com todo entusiasmo para viver a fé, para pertencer ao reino de Deus, mas quando vêm as dificuldades, eles abandonam. Vocês lembram da parábola que Jesus mesmo contou, do semeador que saiu a semear, a semente que brotou, que gerou entusiasmo, que gerou euforia, que gerou no coração aquela alegria, aquela certeza, eu estou no caminho certo. Mas quando vieram as provas da vida, quando vieram as ofertas do mundo, quando vieram o diabo, com suas tentações, abandonou-se o evangelho, por falta de firmeza, e a falta de firmeza explica, porque quando nós abandonamos o evangelho, nós perdemos a esperança. Quando nós deixamos de lado o Senhor, nós não vemos mais saída, nós não vemos mais resposta para aquele problema que para nós é sem solução. Nós não enxergamos a porta que só Deus pode abrir. E é importante, irmãos, que você não largue a sua firmeza, porque ela explica o desânimo, o medo, a indecisão, a precipitação. Quantas vezes, em algumas situações, nós abandonamos grandes projetos, nós abandonamos pessoas que amamos, nós abandonamos ideias que tivemos, porque o desânimo tomou conta, nós não fomos firmes o bastante. Nós abrimos mão dos sonhos, o medo fez com que nós ficássemos paralisados, e não conseguíssemos fazer aquilo que nós fazíamos com naturalidade. O pânico tomou conta, quando o medo e o pânico nos domina, até aquilo que a gente sabe fazer muito bem, muito naturalmente, nós perdemos a capacidade de fazer. Quando o desânimo nos assombra, surge a indecisão. Eu vou? Eu continuo? Eu paro? Eu desisto? Será que não é difícil demais? Será que eu não vou ter que precisar primeiro de mais gente? Muitas das vitórias dos exércitos de Israel foi em razão da sua firmeza. Davi venceu Golias por firmeza. Ele era muito maior, ele era de fato um guerreiro. Ele conhecia as técnicas de guerra. Ele tinha uma espada grande, um escudo. Mas Davi foi em nome do Senhor. E se nós não tivermos firmeza, nós fazemos como o exército de Saul fazia. Nos aprontamos, vestimos as armaduras, nos preparamos para fugir. E eles fugiam todos os dias do desafio que Golias lançava no vale, junto aos exércitos de Saul. A precipitação. O medo nos faz agir com precipitação. A falta de firmeza faz com que a gente tome atitude antes da hora. Fale antes da hora. É preciso aguentar firme. Vocês já assistiram muitos filmes de guerra por aí, né? E é aquele momento em que os exércitos estão acampados, o inimigo está avançando. E o cara que está comandando o exército está dizendo para o exército dele assim: ainda não. Espere mais um pouco. E o outro exército está indo com toda a força, com toda a cavalaria, com as espadas, com as lanças, e o sujeito está parado ali, comandando o exército dele, e ele fala assim: ainda não. Espere mais um pouco. E eles começam a dar tiro. E algumas pessoas começam a ficar feridas à sua volta. E ele diz: ainda não. Espere mais um pouco. Só gente de toda firmeza sabe a hora certa de agir. A hora certa de atacar. A hora certa de se calar. A hora certa de se mover. Às vezes nós temos que esperar. Às vezes nós vamos correr riscos. Em alguns momentos, nós vamos colocar o nosso projeto em risco. Mas nós temos que ter a firmeza para acreditar que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E nós não vamos abandonar, mesmo que as coisas não aconteçam no nosso tempo. É preciso ter firmeza. Para não precipitar, porque a precipitação pode tirar de nós a vitória. É preciso ter firmeza, porque a firmeza ou a falta de firmeza explica a decepção, o fracasso. A fuga, eu vou fugir, porque eu não sou firme o bastante. Eu não aguento. Eu não suporto. Eu não tenho estrutura.
Sou fraco demais. Eu vou fugir. Eu vou entregar os pontos. Eu vou pecar. Porque o homem, você sabe, a carne é fraca. A falta de firmeza só vai trazer para nós explicações, irmãos, que não nos justifica diante de Deus. Que não vão tirar de nós no futuro a decepção, não vão tirar de nós no futuro a certeza de que fracassamos, não vão tirar de nós aquele pensamento que vai nos acompanhar, quem sabe até a morte, de que nós fugimos, não lutamos o bastante, por isso que as coisas se perderam, por isso que o plano foi engavetado, por isso que a família se desfez, por isso que o filho se perdeu, a filha, porque nós não lutamos o bastante, nós não fomos firmes. Por isso que a fé parou, que a igreja parou, que o evangelho perdeu a sua credibilidade, porque nós não fomos firmes. É a falta de firmeza. Explica. Mas vai nos fazer andar a vida toda com o sentimento de fracasso, de fuga, de decepção. Por isso, irmãos, há algumas questões que eu quero dizer para vocês. As pessoas da maior firmeza são aquelas que vivem extraordinários. A lepra brotou na testa do rei, na mesma hora. E o rei e os profetas tinham convicção de que isso era ação de Deus. É um agir extraordinário de Deus, que feriu o rei, diz o texto. Uzias não foi curado da sua lepra. Ele morreu leproso. Uma ação de Deus, em razão da firmeza dos seus servos. É Deus mostrando que intervém, é Deus mostrando que age, que se importa, que é zeloso, que é Ele que estabelece reis e que é Ele que derruba, que é Ele que dá autoridade, que dá o cargo, que dá a função, que ajuda no exercício dela, mas é aquele que tira quando ela não é exercida como convém, mesmo sendo exercido bem por um tempo. É Ele que nos dá os dons, é Ele que nos dá os cargos na igreja, e é Ele que tira, é Ele que concede, é Ele que abençoa, mas é Ele que pune. Pessoas da maior firmeza visualizam o extraordinário de Deus. Eu citei alguns exemplos. Fecham a boca de leões. Daniel. Foram firmes. Orava a Deus 3 vezes ao dia. Veio o decreto de um rei, amigo dele. Os sátrapas armaram contra Daniel, porque o invejavam. É provação? É provocação? É tentação? Mas Daniel foi firme. E ele viu anjos de Deus fecharem bocas de leões. Homens da maior firmeza põem em fuga exércitos inteiros, como Davi. Muitas batalhas, muitas vitórias, muitas fugas dos inimigos. Na fraqueza, tiram força, como Paulo. Nas perseguições, nas lutas, no reconhecimento da sua limitação, encontraram de Deus força para resistir às prisões, os açoites, às perseguições, às provas, os naufrágios. Sofrimento por causa do nome de Cristo. Pessoas da maior firmeza. Veem, visualizam, vivem extraordinários. Saem da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra onde Deus haveria de mostrar, em obediência ao Senhor. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Há um querer de Deus. Nada que Deus faz é por acaso. Nada que acontece é fruto do andar natural da vida. É um propósito de Deus, há um soberano Deus que cuida, que olha, que firma. E você vai daqui para ali, e você muda de ação, você muda de função, você muda de endereço. Há um querer de Deus. E Abraão viu as bênçãos de Deus, aonde ele foi. Foi abençoado a sua vida, foi abençoada a sua família, foi abençoado as famílias da terra, por causa da sua obediência. Homem firme,
que não resistiu ao desafio de ir para onde Deus ia mostrar, sem saber se seria melhor. Homens e mulheres que preferem ser maltratados junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Isso é uma expressão de Hebreus 11, se referindo a Moisés. Ele vivia no palácio, ele vivia no conforto, nas finas iguarias do rei, mas ele preferiu se submeter ao castigo que os hebreus estavam sujeitos no Egito, como escravos, por causa da sua fé. E teve firmeza para deixar o palácio, para ser perseguido pelo rei, pelo faraó, para ir para o deserto, para viver no lugar de escassez de recursos, para ser desafiado por Deus para voltar e exigir ao faraó que o havia perseguido de que ele liberasse todo o povo agora. E ele vai em nome de Deus. E ele vê o mar se abrir. E ele vê ações extraordinárias de Deus no deserto, sustentando um povo por 40 anos. Pessoas da maior firmeza, que tomam a decisão de abandonar o pecado. E as ofertas e as propostas e as coisas transitórias, passageiras, que um pecado, que uma atitude pecaminosa pode produzir para você, porque parece ser muito prazeroso, ser muito abençoador. Quem coloca o dinheiro no bolso da corrupção do país acha que foi abençoado. Mas é melhor ser perseguido e manter o seu nome limpo, justo diante de Deus, do que amanhã ser identificado como corrupto, sem fazer aquilo que precisava ser feito em favor do seu povo. Moisés deixa o palácio, passa a viver como escravo, depois foge para o deserto e volta com toda a firmeza diante de Faraó, para ser o líder que Deus vai levantar para libertar o seu povo. Nós precisamos de homens e mulheres assim. O mundo vai precisar, a sua casa vai precisar, a sua igreja, o seu país, a sua cidade, a sua escola, a sua empresa, o ambiente do seu trabalho, o seu amigo. Vai precisar que você seja firme, que você esteja pronto, que você não desista, que você tenha a palavra certa e a coragem para dizê-la. Homens de firmeza que assumem e que abandonam quando Deus diz que é para assumir, e abandonam quando Deus diz que é para abandonar, porque não cabe mais e não é mais um local, uma circunstância, um lugar, um ambiente que você deseja estar, ou que você deve estar. Jovens de firmeza para dizer não, enquanto todos os amiguinhos dizem sim. Um trabalhador para dizer não diante das propostas que o mundo às vezes traz, ou que a empresa traz, desde que você se corrompa, para crescer, para melhorar o seu salário, o seu ganho, para levar mais conforto para a sua casa. Viva num conforto menor, mas não perca a sua firmeza. Não venda o seu caráter, não abandone a sua fé. Nosso país precisa de homens de firmeza, para colocar na cadeia os corruptos. Juízes de firmeza para manter lá, diante das leis, e não fazer parcerias porque foram padrinhos de casamento. Homens e mulheres de firmeza, para conduzir o nosso país com ordem e progresso. E a igreja tem que se levantar como homens e mulheres firmes que resistem até o rei, se for preciso. Nós não somos rebeldes, nós não pregamos a retaliação a ninguém, nós não queremos a baderna, mas nós queremos o que é justo, nós queremos o que é reto. Então, o nosso país precisa, e nós oramos, e nós clamamos pela nossa nação. O SAM está vindo proclamar sua fé em Cristo. O Evangelho de Deus no nosso país precisa de homens e mulheres firmes. Porque o nosso Evangelho e o evangélico é enxovalhado pela falta de firmeza, pelo abandono da fé e das convicções e da obediência ao Senhor, por muito pouco, por qualquer proposta, por qualquer vantagem. O crente, ele se veste do princípio do brasileiro, de dar um jeitinho para as coisas. E é por isso que a igreja às vezes tem tão pouca influência,
tem uma luz tão fraca, tem um sal tão sem sabor, faz tão pouca diferença, muda tão pouco as coisas, embora aumente-se o número de crentes. Falta de firmeza, homens de toda firmeza, que resiste aos poderosos, que resiste às coisas poderosas. Nosso país precisa, nossa igreja precisa. A igreja de Cristo, nossa nação precisa. E Ele tem levantado você, como levantou o Sam, que vai professar sua fé em Cristo Jesus também. Por isso, que a carta de Paulo aos Coríntios nos traz essa lembrança. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E o restante desse texto você sabe, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Extraordinários de Deus, bênçãos de Deus especiais, são para aqueles que expressam a maior firmeza. E é o que Deus espera de nós. Porque Cristo, irmãos, foi firme até a morte. Pai, se possível, passa de mim esse caso, contudo, faça a tua vontade. São açoites que venham açoites. Se os principais dos judeus vai virar as costas para mim e pedir a crucificação, que peçam. Se Pilatos vai lavar a mão, que lave. Se Judas vai vender, que venda. Se Pedro vai negar, que negue. Se tiver que vir cravos, eu enfrento os cravos. Se tiver que padecer a morte, eu enfrento a morte. Se tiver que levar o pecado dessa gente e padecer as dores do pecado que eu nunca pratiquei, porque sou santo, eu levo. Mas eu quero que a tua vontade prospere na minha vida. E eu quero ver o resultado do penoso trabalho da minha alma. E quero ficar satisfeito, sabendo que tudo está consumado. O que depende de nós, Senhor, o que depende de Deus, foi feito. Quando nós celebramos a ceia, nós proclamamos que está consumado. De que a graça de Deus para nós. Porque Cristo foi firme, homem de toda firmeza, que padeceu as dores da crucificação, que levou a culpa dos nossos pecados, que foi moído por causa das nossas iniquidades,